Está no ar o Diário da Copa, uma produção do Laboratório Experimental de Jornalismo da Universidade Federal do Maranhão, Laborejo. FBI investiga a Associação Argentina por suspeitas de fraude e lavagem de dinheiro durante a Copa. Brasil termina a Copa de 2026 com a segunda pior campanha de sua história. A Copa deste ano se torna a mais lucrativa da história e já movimenta a disputa pelos direitos de 2030. E na reportagem do dia, FIFA investiga casos de racismo envolvendo torcedores argentinos. Gols, torcida, emoção. 48 seleções disputam o maior torneio de futebol em busca de se tornar a melhor equipe do planeta. Mas futebol não é só competição nas quatro linhas. É cultura, política e transformação. Confira tudo sobre o que rola dentro e fora de campo na Copa do Mundo FIFA. No ar, Diário da Copa. Olá, eu sou Bruno Goulart. FBI investiga a Federação Argentina por suspeitas de fraude e lavagem de dinheiro durante a Copa. Os detalhes com a repórter Giovana Souza. A Associação do Futebol Argentino passou a ser alvo do Departamento Federal de Investigação dos Estados Unidos, o FBI. Em meio à disputa da Copa do Mundo, as autoridades americanas apuram suspeitas de lavagem de dinheiro, fraude bancária e desvio de recursos em operações financeiras realizadas em território norte-americano. No centro da investigação está a empresa Tour Prouderter, LLC, sediada na Flórida, responsável por administrar contratos internacionais da Federação Argentina. Segundo as apurações, mais de 300 milhões de dólares teriam circulado pelo sistema financeiro dos Estados Unidos, e os investigadores buscam esclarecer se parte dessas movimentações configura crime sob legislação americana. Promotores federais e agentes do FBI já colheram depoimentos de pessoas ligadas às operações financeiras da entidade. Até o momento, não há acusações formais nem denúncias contra a AFA ou seus dirigentes, e a investigação segue em fase preliminar. O caso acontece enquanto a Argentina disputa as quartas de final da Copa do Mundo de 2026, levando uma crise administrativa para fora das quatro linhas e colocando a gestão da federação sob escrutínio das autoridades dos Estados Unidos. Giovana Souza para o Diário da Copa. Comentário. Brasil termina a Copa de 2026 com a segunda pior campanha de sua história. Confira com o repórter Enos Monteiro. A campanha do Brasil na Copa do Mundo de 2026 terminou com um número difícil de aceitar para a torcida brasileira. Após a eliminação para a Noruega nas oitavas de final, a seleção fechou o Mundial na 11ª colocação geral. O resultado iguala a segunda pior campanha da história do Brasil em Copas, repetindo o desempenho de 1966. Apenas a campanha de 1934, quando o time terminou em 14º, foi pior. O ranking final reforça um momento delicado da seleção. Desde o título de 2002, o Brasil não consegue mais levantar a taça e agora acumula o maior jejum de sua história desde a conquista do primeiro Mundial. A eliminação precoce em 2026 também representa o pior desempenho brasileiro em uma Copa desde 1990, além de confirmar uma campanha muito abaixo do padrão histórico da maior campeã do torneio. A 11ª posição entra para a história como mais um sinal de alerta para o futebol brasileiro. A partir de agora, o foco se volta para o ciclo da Copa de 2030, com o desafio de reconstruir a equipe e recuperar o protagonismo internacional. Para uma seleção acostumada a disputar títulos, terminar fora do grupo das 8 melhores do mundo é um resultado que deixa marcas e aumenta a pressão por mudanças. Enos Monteiro, para o Diário da Copa. Análise. A Copa do Mundo de 2026 caminha para se tornar a edição mais lucrativa da história da FIFA, impulsionada pela expansão de 32 para 48 seleções e pelo aumento para 104 partidas. A FIFA estima arrecadar cerca de 8,9 bilhões de dólares com o torneio, aproximadamente 2 bilhões de dólares a mais do que na Copa do Catar em 2022. O Mundial é o principal motor do ciclo financeiro da FIFA entre 2023 e 2026, período em que a entidade projeta uma receita recorde de 13 bilhões de dólares.
Do total estimado para 2026, 3,9 bilhões de dólares devem vir da venda de direitos de transmissão, outros 3 bilhões de dólares de ingressos e hospitalidade, e 1,8 bilhões de dólares de direitos de marketing. O crescimento acontece em meio a uma edição marcada por controvérsias, dos preços altos dos ingressos à polêmica revisão do cartão vermelho de Folarin Balogun. No Brasil, a disputa pelos direitos de transmissão da Copa de 2030 já começou nos bastidores. A Globo, que transmite 52 jogos desta edição na TV aberta, tem a renovação dos direitos como prioridade interna. Do outro lado, a Cazé TV, que fechou parceria com o YouTube para transmitir os 104 jogos em streaming, já bateu recorde mundial de audiência simultânea online, com mais de 21 milhões de aparelhos conectados na vitória do Brasil sobre o Japão. A FIFA ainda não fechou exclusividade de venda para 2030 e pode optar tanto por um único comprador, quanto pela divisão de direitos entre as duas empresas, como ocorre hoje. O cenário internacional também esquenta a disputa. Nos Estados Unidos, a Copa de 2026 é transmitida pela Fox Sports, em inglês, e pela Telemundo, em espanhol. Contratos que, somados, ultrapassam $1 bilhão. Para 2030, gigantes como Netflix, Disney, Amazon, Apple e o próprio Google, dono do YouTube, já são apontados como potenciais interessados nos direitos estadunidenses. A expectativa é que a arrecadação da FIFA ultrapasse os $2 bilhões com o próximo pacote no país, o dobro do valor atual. Reportagem. E na reportagem do dia, FIFA investiga casos de racismo envolvendo torcedores argentinos na Copa de 2026. Confira os detalhes com o repórter Fabrício Serrão. O comportamento da torcida argentina fora de campo se tornou alvo de investigação da FIFA nesta Copa do Mundo de 2026. A entidade apura casos de racismo e hostilidade envolvendo o influenciador americano Speed. O jovem de 21 anos, que soma quase 51 milhões de seguidores, foi atacado em 2 jogos consecutivos da Argentina. O primeiro caso aconteceu no duelo contra Cabo Verde, pela segunda fase, no estádio de Miami. Vestido com a camisa da seleção africana, o influenciador foi hostilizado por argentinos. A cena se repetiu nas oitavas de final contra o Egito, em Atlanta. Desta vez, com a camisa egípcia, ele filmou um torcedor da Argentina imitando um macaco na arquibancada. Este é o primeiro caso de racismo investigado oficialmente nesta Copa. Em nota, a FIFA reforçou que condena veementemente o racismo, o ódio e a discriminação. A entidade afirmou que essas atitudes não têm lugar no futebol e que qualquer pessoa que comprometa os valores de respeito e diversidade não é bem-vinda ao esporte. O episódio gerou revolta. Nas redes sociais, o influenciador brasileiro Ian Alves, mais conhecido como Luva de Pedreiro, lamentou o ocorrido e cobrou uma atitude da FIFA. Fala minha tropa, cenas feias, né minha tropa? Meu parceiro Speed aí, sofrendo racismo aí. Se esses caras fazem essas paradas aí na frente das câmeras, imagina fora das câmeras. Tem que punir esses caras aí pra não entrar em estádio mais nunca. O jornalista Daniel Browne comenta também sobre o caso de racismo sofrido pelo Speed no jogo do Cabo Verde e Argentina. Speed hoje talvez seja o maior influenciador desse meio esportivo junto com Luva de Pedreiro do mundo. E colocou ali a camisa da seleção cabo-verdiana para assistir o jogo. O Speed sempre escolhe ali uma seleção para torcer. É um cara que, por exemplo, é muito fã do Cristiano Ronaldo. É um cara muito brincalhão. Só que em um determinado momento, ele flagrou, né? Primeiro um garotinho dando o dedo do meio para ele. Ele ficou ali meio, caramba, por que esses caras estão me xingando? Mas xingando tudo bem, faz parte. E aí essa mulher aqui começa a olhar para ele e falar, volta pro zoológico. Obviamente a gente sabe o que ela quis dizer com isso. Speed, que é um cara que tá sempre no personagem dele, tá zoando, né, tá sempre fazendo brincadeira, palhaçada, que ele tá sempre ao vivo. Nessa hora ele saiu, tipo assim, do personagem. Ele ficou, cara, pra que isso? Né? Qual o sentido disso? Ele não tava fazendo nada demais. Ele tava ali até, inclusive, brincando com outros torcedores argentinos, outros que não estavam fazendo nada de errado. Mas é impressionante como esse tipo de coisa quase sempre vem de argentino. Além dos ataques ao influenciador, outros episódios de violência foram registrados envolvendo os argentinos dentro dos estádios. No jogo contra Cabo Verde, um pequeno grupo de torcedores africanos relatou ter sido encurralado e alvo de objetos arremessados após o gol de empate de sua seleção.
Já no confronto contra o Egito, vídeos mostraram uma verdadeira guerra de cerveja, copos e xingamentos trocados entre as duas torcidas nas arquibancadas. A confusão envolvendo argentinos já havia ultrapassado os limites dos estádios no início da Copa. Na Times Square, em Nova York, torcedores da Argentina e da Argélia protagonizaram uma briga, com um princípio de discussão, com troca de socos, chutes e latinhas de cerveja sendo jogadas. Fabrício Serrão para o Diário da Copa. Diário da Copa. As informações que você ouviu nesta edição foram originalmente reportadas pelos portais CNN Brasil, CNBC Times Brasil e FIFA. Por hoje é só, pessoal. Mais notícias sobre a Copa do Mundo FIFA 2026 na próxima edição ou no portal laborejo.com.br. O Diário da Copa é uma produção do Laboratório Experimental de Jornalismo da UFMA, Laborejo, em parceria com a Rádio Universidade FM e TV UFMA. Até amanhã. Diário da Copa. Produção: Ana Letícia Ferro, Bruno Goulart, Enos Monteiro, Fabrício Serrão e Giovana Souza. Apresentação: Bruno Goulart. Sonoplastia: Cylon Souza.